Você ficou sabendo do hacker da Nintendo que terá que pagar uma parte do seu salário para o resto da sua vida para a desenvolvedora? Hoje nós veremos essa notícia em primeira mão aqui no nosso canal, beleza? Meu nome é Eduardo Inácio e aqui na Joy Games você encontra tudo sobre dicas, tutoriais, gameplay e muito mais. Então, sem enrolação, vamos para o nosso vídeo? Eu estou aqui no site da adrenaline.com.br e na categoria de pirataria está essa notícia que um hacker ele foi processado, né, pela Nintendo e terá que pagar para o resto da sua vida uma indenização à empresa. O nome desse hacker é Gary Bowser. Ele foi condenado a pagar uma multa de 10 milhões de dólares para a fabricante da Nintendo Switch, que é a própria Nintendo, beleza? Descendo aqui a barra de rolagem, nós veremos a notícia, que começa assim: condenado por ajudar a organizar o grupo Team X-Kilter e lucrar aproximadamente 300 mil dólares com a pirataria de jogos da Nintendo, Gary Bowser foi liberado da prisão nessa semana por bom comportamento. No entanto, embora não vá mais ter que cumprir todos os seus 40 meses de sua condenação, ele vai continuar tendo que pagar uma multa à fabricante japonesa, cujos valores serão descontados diretamente de seus salários futuros, ou seja, diretamente da sua folha de pagamento. É bem complicado isso, né? Porque aqui no nosso país, a pirataria ela tem uma importância em relação à aproximação das pessoas aos videogames. Eu lembro da época que eu tinha o PlayStation 2 e eu ia na feira comprar 3 CDs por 10, 5 por 15. Então eu pegava vários jogos ali na feira próxima à minha residência, né? Então, a pirataria aqui no Brasil, em um determinado período, foi importante para as pessoas terem um fácil acesso aos videogames, certo? Porque os jogos naquela época eram caros demais, os consoles também. Eu, por exemplo, aonde eu morava, eu não tinha um fácil acesso a lojas que vendiam jogos originais. Então, na minha próxima, a minha adjacência ali, era mais em feiras e em lojas de informática que vendiam os CDs pirateados de jogos de videogame, então era mais fácil comprar. Então, eu acredito que a pirataria aqui no nosso país tenha tido realmente um momento de importância para isso acontecer, das pessoas se aproximarem mais dos jogos de videogame e tenham um fácil acesso. Só que hoje em dia eu já vejo diferente. Eu não vejo a pirataria como algo bom, certo? Para o mercado de entretenimento, algo que vai contribuir para o crescimento dessas empresas. E também, hoje em dia, é mais fácil você ter acesso a um jogo, seja de PC, de um console, independente da plataforma. Por exemplo, a Epic Games ela libera aí por semana de 2 a 3 jogos gratuitamente para os seus players. A Steam, a mesma coisa, direto eles estão liberando jogos gratuitos. Hoje nós temos a Game Pass, tem a loja da PSN, a própria Microsoft e a PSN também liberam jogos gratuitos mensalmente. Então, hoje em dia é diferente de alguns anos atrás, não tem como comparar. Porque lá atrás não existiam essas plataformas e esses meios de consumo, né, de jogos. Então, naquela época era importante. Hoje eu não sei dizer se é importante ou não, mas na minha opinião não é benéfico, né, para o mercado de entretenimento. Até porque a Nintendo ela é bem chata com seus produtos, certo? Eles são bem rigorosos com relação à pirataria. Não é igual a PSN e a Xbox, eles trabalham um pouco diferente. Continuando aqui, em uma entrevista ao Torrent Freak, Bowser explicou que ainda vai ter que arcar com os 10 milhões que foi condenado a pagar para a Nintendo. Embora pequeno, para uma grande companhia, o valor é bastante pesado para a maioria das pessoas. Isso é verdade. O que significa que o antigo hacker provavelmente
não vai conseguir quitar a conta até o fim de sua vida. Na verdade, essa indenização que a Nintendo aplicou sobre o Gary Bowser foi uma condenação bem pesada, né? É algo que foge assim do senso comum. E eu também não sei se isso vai amenizar a pirataria dos produtos da Nintendo dentro do mercado. Não sei se isso vai corrigir ou coibir, né, para que não ocorra mais. Então, é meio que um tiro no escuro. Você aplica isso como uma solução em uma pessoa só para que outras pessoas não façam ou cometam o mesmo ato, mas eu acho que fugiu bem do senso comum isso daqui. Segundo explica Bowser, a Nintendo tem direito legal a descontar de 25% a 30% de todos os seus ganhos futuros. Os descontos começaram no momento em que o hacker foi preso, já que ele teve a oportunidade de trabalhar no centro de detenção ao qual foi enviado. Caramba, mano. Foi pesado, hein, velho? O que permitiu diminuir em 175 os valores devido à empresa japonesa. Nintendo quer a prisão de outro membro da Team Executor. Apesar de ser chamado popularmente de hacker, Bowser afirma que sempre atuou como vendedor do Team Executor, segundo ele. Nos 7 anos em que trabalhou com o grupo, conseguiu aproximadamente $320 mil com a venda de ferramentas que permitiam piratear e emular jogos da Nintendo. Se os jogos da Nintendo não fossem bons, eu acredito que a pirataria não ocorreria. Mas como os jogos da Nintendo são muito bons, né? São ótimos, por sinal, eu acredito que essa pirataria ela vai continuar acontecendo. Eu acho que essa punição aqui que foi aplicada sobre esse hacker não vai diminuir a pirataria do produto da Nintendo, não. A outra parte da equipe, o francês Max Loran, apontado como líder da operação, continua livre sem responder aos processos que a companhia abriu contra ele nos Estados Unidos. Em uma entrevista concedida ao Le Monde, ele afirma não ter medo das consequências de suas ações, tampouco se importar em ter roubado um pouco de dinheiro de uma empresa que faz bilhões de dólares. Aí eu não concordo, mas isso aí também é atitude de cada um, né? Acho que independente da empresa fazer bilhões de dólares, ninguém tem o direito de roubar os direitos dela, né? Loerne continua a viver na França e está em liberdade, apesar de ter tido sua conta bancária internacional e o acesso às suas carteiras de criptomoedas bloqueadas. Segundo ele, a prisão de Bowser é injusta e o único motivo pelo qual ele se declarou culpado das acusações foi para evitar ter que passar por um julgamento, no qual correria o risco de ser condenado à prisão perpétua. Caramba, meu... Condenação à prisão perpétua e indenização pro resto da sua vida foi bem assim, fugiu muito realmente do senso comum que a Nintendo fez aqui, né? Mas a empresa também ela tem todo o direito de fazer isso, porque estão tentando roubar o produto dela, né? Se colocando na posição da empresa, ela agiu corretamente. Na minha opinião, o que fugiu do senso comum foi a indenização, né? Uma indenização perpétua. E prisão perpétua por piratear jogos é bem puxado. Mas é isso aí, acontece e agora a pessoa vai ter que arcar com as consequências dos seus atos, beleza? Eu gostaria que você deixasse aí o seu comentário a respeito desse tema. O que você acha, se foi certo, se foi errado, se você concorda com a indenização que a Nintendo aplicou sobre o Bowser, se você concorda com o que ele fez e realmente, como o próprio dono, né, o dono da equipe, o Max Lohan, disse que foi injusta a condenação dele porque a empresa ganha vários bilhões por ano. Então eu gostaria de saber a sua opinião e não esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no nosso canal para ajudar o nosso crescimento aqui na plataforma, beleza? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.